Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. Todos on. Manu Aguiar, palestrante na área de inclusão, acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência. Como é que foi, então, o seu aprendizado? Como é que você sentiu isso? Como é que foi o olhar que você sentiu muito durante a sua vida das pessoas em relação a você? O meu aprendizado ele foi cheio de desafio e hoje eu entendo. Eu tinha dificuldade porque a educação ela não parte pela lógica da vivência, né? E aí fica muito difícil para mim, sobretudo, fazer relação com aquilo que eu não vivo. E aí, quando eu via na escola, lembro que tinha um professor que trabalhava com muita imagem, era sempre a imagem da menina loura, dos olhos azuis, do corpo magro. E aí eu olhava aquela imagem e falava, cara, nunca vai aparecer uma menina da minha cor, né? Que na época eu não tinha consciência ainda que cor que eu era. Eu falava, nunca vai aparecer uma pessoa da minha cor que usa uma tala, eu usava uma órtese, até a coxa na época, eu só uso no tornozelo. E aí eu, enquanto uma menina com deficiência, eu olhava para aquilo tudo e não me via, então não tinha lógica, não era real aquilo para mim, era uma fantasia, uma coisa que eu não vivia. E aí hoje, enquanto quase educadora aí formando, até mesmo nos estágios, eu procuro trazer essa relação para os alunos, né? A gente pode trabalhar o conteúdo, mas trabalhar dessa forma que faça sentido, trabalhando no território local, lugar que eles vivem, etc. E aí os olhares, eles sempre me incomodou, porque eu só queria viver. Eu até brinco, às vezes, com a minha mãe. Falo, cara, mãe, eu só quero chegar num lugar, sentar e não quero passar despercebida. E eu não passo despercebida em lugar nenhum. Eu até brinco com meus amigos quando acontece alguma coisa. Ah, mas você aprontou por aí. Eu falo, gente, não tem como eu perguntar. Se eu perguntar alguma coisa onde eu vivo, todo mundo sabe quem é eu. Eu tenho que tenho que procurar andar na linha. E aí isso é bom e é ruim. Porque como uma pessoa com deficiência, uma mulher com deficiência, e militante, que eu assumi esse papel, né? Não sei se não sei se é sorte, se é destino, se eu fui obrigada, o que aconteceu, mas eu tive que assumir esse papel, essa missão. E aí, quando uma mulher com deficiência que estuda, que milita, que sabe muito sobre direito, porque eu nunca cursei área de direito, mas eu fui obrigada a estudar a área de direito para poder conversar com o cara lá, com o vereador, com o deputado. Isso demarca muito, porque tem dia que eu quero sair, ser a Manu que foi no boteco tomar cerveja com os amigos e ouvir um pagode. E aí, lá no boteco, todo mundo me olha como a Manu, que estava lá na Câmara de tarde, brigando com o vereador. E isso desumaniza as pessoas, sabe? A gente pega um lugar que a gente se torna desumanizado. A gente é um ser múltiplo, de múltiplas vivências, né? Eu brinco que tem várias Manu dentro de mim, tem vários Gugas dentro dele. E aí essa posição que a gente toma de militante, de pessoa com deficiência que sai dos seus direitos, ela afasta também muitas pessoas. E aí várias vezes eu me pergunto assim, será que eu tenho... Porque eu não sou uma pessoa de muitos amigos, eu conheço muitas pessoas, mas tenho poucos amigos. E aí eu desencadeei vários problemas psicológicos, transtornos, faço terapia. Se eu não fizesse terapia, eu não teria força para lidar com tudo que eu tenho que lidar. E aí, às vezes, vem
esse questionamento, por mais que a aceitação, né, da deficiência esteja aqui, tem coisa que machuca, né? Tem coisa que tu acorda e olha, cara, eu acordei e pensei, meu, será que se eu não tivesse uma deficiência, eu estaria vivendo tudo que eu estou vivendo? E aí, hoje, eu estudo a área da mulher, né, do feminismo, da sexualidade, e aí, quando a gente vai falar de relacionamento, é a pior coisa, é uma das áreas mais complicadas, eu falo isso enquanto mulher. Porque eu já ouvi o corpo com deficiência, as pessoas já acham que é algo público, né? Todo mundo pode tocar, que todo mundo, né? Tem uma colega minha que tem baixa visão e tem uma filha que tem paralisia cerebral, baixa visão, ela não anda num carrinho. E aí uma criança de 6, 7 anos estava no carrinho numa farmácia com a mãe dela, ela deixou o carrinho, foi ali pegar um negócio, e na hora que ela voltou, tinha um cara com a mão no corpo da criança fazendo uma oração. E assim, como que você põe a mão em outra pessoa, sem pedir autorização, e nesse caso para a mãe, né, que era de menor, e aí é aí que eu falo, né, que as pessoas veem o corpo da pessoa com deficiência como algo público. E aí eu já ouvi coisas assim, Guga, quando eu estou me relacionando com algumas pessoas, você é tão bonita, pena que você anda e fala assim. Eu falei, tá aí, por que eu tenho que andar e falar igual você? Aí ali já acaba todo canto que poderia ter, né? E aí, só que é uma vivência muito sozinha, assim, muito solitária. E aí, nesses momentos que a gente começa a questionar. Mas isso tudo, aí não é culpa só. A gente responsabiliza muitas pessoas com deficiência, a família e a outra pessoa, né? E aí isso não é culpa de ninguém. A gente foi criado numa sociedade aí há séculos que vê o errado, né? Vê a pessoa com deficiência como erro. Quando, na realidade, é o contrário. É a sociedade, é o lugar que não é preparado. Se a gente vivesse num lugar, numa sociedade, que fosse desde o princípio visto uma deficiência apenas como uma característica humana, como o cara que tem um olho azul e o outro tem olho verde, o outro tem olho castanho. É uma característica humana. E a deficiência também é. Só que há muitos anos a gente vê como erro, né? Na Idade Média jogava na fogueira, e aí vai a evolução da deficiência que eu chamo. Então, o grande problema é isso, é a gente mudar essa lógica, tirar essa visão de doença e tornar como algo social, que é o meio que eu vivo que me torna mais ou menos deficiente. Sobre isso, Manu, tem um discurso que me irrita muito, que quando alguma pessoa com deficiência faz alguma coisa inusitada, por exemplo, entra numa faculdade, o discurso é: olha, aquela pessoa superou a sua deficiência e fez uma coisa que os normais fazem, né? É como de dizer, ela superou o seu defeito e se normalizou. Eu costumo dizer que o Tiago virou baterista, ele não teve que superar a síndrome de Down para virar baterista, ele virou baterista com a síndrome de Down. Como é que você vê isso? Eu sempre brinco que tudo que a pessoa com deficiência faz vira um evento, né? Só faltam soltar fogos e isso me irrita, de verdade. Porque quando você vai olhar o vestibular, né, vamos falar na área universitária, como que é as notícias? Jovem com síndrome de Down, jovem com paralisia cerebral passa na universidade tal. E aí parece que a pessoa passou por uma obra de caridade, parece que a prova foi menor.
E não foi, ela fez a prova igual todo mundo, com as mesmas questões, ela fez todo o processo, como qualquer outra pessoa, ela só tem uma vaga específica que ela precisa de uma certa pontuação também para entrar, e ela teve que estudar como todo mundo que estava ali prestando para a vaga estudou. E aí, quando eu falo, eu vivencio muito isso. Eu falo, eu sou formada em gestão de recursos humanos e estou terminando uma licenciatura em geografia. A pessoa olha para mim, meu Deus, você já tem 2 faculdades, com toda essa dificuldade, e eu, uma pessoa que não tenho nada, não tenho nenhuma. Eu juro que a vontade que me dá para falar, eu falo, cara, vai estudar. Você pode estudar igual eu estudei. Você não tem porque você não quis, né? Dá vontade de falar isso. Mas a maioria das vezes a gente faz cara de paisagem, né? Pois é. Essa questão, são 2 questões. A gente não, sempre tem que superar, né, nessa visão. As pessoas não me veem como uma pessoa mediana, né? Ou eu tenho que estar muito acima da média, que aí sim eu vou servir para alguma coisa, ou então estou muito abaixo e aí eu não sirvo para nada. E essa questão é complicada, porque nós somos pessoas. Se uma pessoa sem deficiência pode andar na média, eu também posso andar na média. Né? Eu não tenho que me fazer da tripa coração para conseguir alguma coisa. Isso aí vem desde da escola, lá no primário. O coleguinha faz um desenho, o que tem deficiência tem que fazer um desenho muito maior, e aí qual é essa lógica, né? Essa lógica capitalista de produção sempre do mais, e aí você assume uma vaga de emprego, você tem que produzir mais que o seu colega que está na mesma função, porque você tem que mostrar que você é capaz. E minha mãe falava isso para mim desde criança. Ela falava assim, Manoel, se para mim é difícil, para você vai ser 2 vezes mais. Então, te vira e tem que fazer. Tem que mostrar que você é capaz. Mas hoje eu vejo que esse mostrar que eu sou capaz é algo desumano, porque você é capaz, mas você tem que ser capaz mais que a outra pessoa. E aí a gente tem que reavaliar isso, né, enquanto seres humanos. O mundo está acabando justamente porque a gente está explorando muito dele. E aí, nessa lógica, a gente tem que repensar a existência. A pandemia mostrou muito isso, né? Ou deveria ter mostrado, para algumas pessoas não mostrou nada. Mas o que tem valor mesmo, né? Que a gente precisa valorizar as características, as potencialidades. Por que eu vou exigir do Thiago, por exemplo, que ele, sei lá, que ele escreva se ele gosta de tocar bateria? Então, vamos valorizar ele tocar bateria, né? Eu gosto da área de humanas, de geografia, de história, porque eu tenho que me estapear na área de exatas. Valoriza essa área. Trabalha isso tudo em conjunto. E não só na escola, estou falando no geral, né? Eu tive que buscar muito, né? Que se a gente ficar no superficial, eu não acho. Mas hoje eu tenho a Isabel Maior, que para mim é uma médica, uma pessoa com deficiência, foi secretária da pasta da pessoa com deficiência em 2008, acho. E a Isabel é meu maior exemplo, assim, a mulher que eu olho e, cara, eu quero ser a Isabel um dia, lógico que eu nunca vou ser a Isabel. A gente tem isso de se espelhar. São essas pessoas, sabe, que veio antes de mim, que lutaram para que hoje eu possa estar aqui cursando a segunda graduação que me inspira. E lógico que eu tenho colegas, né, que estão aí na militância junto a Fernanda Skolnick, que é do Rio, o Rogério, tem várias pessoas. Hoje, com a internet,
eu acho que os adolescentes, sobretudo, né, com crianças e adolescentes com deficiência, eles têm muito mais como olhar alguém como eles e se espelhar do que eu tive, por exemplo, né? Na época, a rede social era só Orkut, não se discutia muito deficiência, quando tinha era aquele traço romantizado de superação, ou de então da família sempre está falando, né? E aí cala a pessoa com deficiência, isso é uma coisa que me intriga muito. Eu sei que tem pessoas com deficiência que não têm condições, mas, sobretudo, tem muitas pessoas com deficiência que têm condições, mas, infelizmente, as famílias tomam esse lugar. E aí eu acho que hoje a gente está conseguindo mostrar para essas crianças e adolescentes com deficiência que é possível viver, ser alguém de referência. Eu acho isso muito importante. Porque aí a gente se constrói a partir de algo semelhante, né? Eu me construí em cima de alguém, de coisas que não eram eu, que não eram semelhantes a mim. E, Manu, quanto àquela pessoa que você falou, que você tem 2 faculdades, ela não tem nenhuma, depende muito da característica da pessoa. Eu conheço muitos músicos que desistiram da faculdade, que não nem se interessaram em fazer faculdade. Então, depende muito do perfil. E a grande maioria dos brasileiros não fazem faculdade. De novo, caímos naquela dicotomia, naquela fronteira rígida, né? Fazendo uma brincadeira, é a mesma coisa de dizer, o Tiago, você sabe, né? Você fez um paralelo com o Tiago, mas ele escreve, mas que seria o mesmo que dizer, puxa, você não sabe matemática como uma pessoa que tem o perfil da lógica matemática, né? Então, cada um tem sua característica. Isso todas as pessoas, com ou sem deficiência, usando essa nomenclatura, né? Então, é algo muito complicado, né? E aí a gente precisa pensar que quanto mais próximo da capital, mais acessível, mais políticas públicas, infelizmente, vai ter. E aí eu moro numa área, no litoral do estado do Paraná, com uma população que não chega a 40 mil habitantes, e que é uma cidade turística, e uma cidade turística que recebe muitos idosos. Então, seria um prato cheio para ser uma cidade modelo, né? Acessível, e não é. Se você tem alguma dificuldade de locomoção, anda numa cadeira de roda, é idoso, você não anda na cidade sozinho, você precisa estar acompanhado. Eu brinco que a gente tem, nós que escolhemos ou nos tornamos, né, militantes e brigamos pelos direitos, a gente tem que ter um jogo de cintura, trabalhar meio que com marketing, assim, porque para mim conseguir. Eu lembro que faz uns 4, 5 anos eles fizeram a reforma de uma parte da praia que eu moro, aqui onde eu moro. E aí você andava, já nos finalmente, você não via guia rebaixada. E eu falava, gente, como que uma pessoa vai subir com um carrinho de bebê? Como, né? E já tendo uma lei de acessibilidade a nível federal desde 2008, 2007, um negócio assim. E aí, mais a Lei Brasileira de Inclusão, que também traz essas características. E aí, eu lembro que quando eu ia discutir essas questões na época, eles me olhavam e falavam assim, mas a gente não tem uma lei municipal, então não tem como seguir. Falei, cara, você não vai fazer uma rampa, uma guia rebaixada, botar um piso tátil, porque não tem um papel municipal falando que tem que ter, sendo que tem um monte de outros papéis falando que tem que ter. Então, você vai deixar uma cidade excludente para uma certa parcela da população. Você está falando que uma pessoa com deficiência visual não tem o direito de andar
nessa parte da pele. Aí as pessoas se assustavam, falavam que eu era radical. E aí hoje a gente continua sem a tal da lei municipal, mas eu acho que o diálogo. Então eu não me importo de sentar e explicar 10 vezes a mesma coisa. Se for necessário sentar e explicar a 11ª, eu vou sentar e explicar a 11ª pro cara. E aí hoje eu tomei o Se Fosse Você, né? Esses dias a gente estava falando, era uma briga sobre a questão da vacina mesmo, né? Que teve. E aí eu falei com um vereador aqui na cidade, uma pessoa pública, eu falei, olha, vamos pensar, se fosse você que dependesse de cuidados de terceiro, que para tomar banho, para comer, outra pessoa precisa ficar pondo a mão em você praticamente 24 horas por dia. Você se torna grupo de risco por conta disso. Não é só a comorbidade, é o meio social, né? E aí eles paravam e ficavam olhando assim, várias pessoas. Só que é esse trabalho, explicar, literalmente desenhar, e o que mais dificulta, eu não sei se é a falta de conhecimento, talvez possa ser, cansaço, cansa você brigar pela mesma coisa a vida inteira. E aí o que me deixa muito chateada é isso, é a falta de união, sabe? É pouca gente falando sobre uma coisa que atinge muita gente. É sempre assim, são as mesmas caras sempre lutando pelas mesmas coisas que vai beneficiar um monte de gente. E esse é um grande desafio, que eu vejo assim, como mobilizar mais pessoas para trazer para a luta. Porque a gente só vai mudar isso aí lutando mesmo. Se a gente não lutar, as pessoas vão achar que está ok viver do jeito que vive, excluindo aí 24% da população brasileira. E isso é injusto, né? Todo mundo precisa viver e viver com autonomia e dignidade. Então, Manu, queria agradecer muito a sua presença no canal Todas a Diferença. Foi um prazer enorme estar com vocês. E se eu já era um admirador seu, agora virei mais do que isso, virei fã mesmo. Parabéns pelas suas ideias, pelo seu trabalho. Boa sorte aí na licenciatura. E se você quiser falar as últimas palavras, uma mensagem para quem está nos ouvindo, algo que eu não perguntei, alguma coisa do tipo, fica à vontade. Quero agradecer mais uma vez vocês pelo convite, dizer que eu estou à disposição sempre que precisar. Para quem está nos assistindo, eu te convido a entrar nessa briga, nessa guerra, nessa luta, né, por um mundo mais inclusivo, por uma sociedade mais justa para todas e todos. A gente não pode esquecer de ninguém mesmo. Quanto mais diverso o mundo, melhor ele vai ficar. Então, eu te chamo a pensar junto com a gente maneiras de tornar a sociedade mais inclusiva, mais acessível, onde todas as pessoas possam circular e não só circular, serem ouvidas, né? Mais uma vez, muito obrigada e se cuidem. Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado, Manu. E até Obrigada. breve, até a próxima. Agradecimentos, Manu Aguiar. @ Manu Aguiar, palestras.